Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu sou Miguel Ângelo, o apóstolo e bispo deste ministério. Você tem vivido com medo? Você sente dúvidas persistentes em seu coração? Você sabe que vivemos numa sociedade que provoca o medo. Grande parte da nossa sociedade está amedrontada. Não há perspectivas de vida para muitas pessoas, para milhões de pessoas. Então, o medo vai se tornando o modus vivendi de muita gente. E sem se aperceberem que o medo é o resultado de forças espirituais negativas que atuam na mente, nas emoções e que adoecem o ser humano. O programa de hoje vai poder ser um instrumento de Deus em seu coração para que você possa entender como é que o medo se instala, essas forças espirituais que adoecem o ser humano. Quantos comprimidos, quantos medicamentos de tarja preta, quantos Prozacs da vida você tem tomado porque você é dominado por forças espirituais do medo que tem adoecido você. Deus tem uma resposta, um caminho e uma solução para isto. Vamos ouvir o que a palavra de Deus diz. O apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja de Roma, os Romanos é um livro bíblico muito importante para a revelação da graça de Deus. E Paulo diz assim, no capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo está falando de duas posições, espírito de vida e espírito de morte. Quando Jesus Cristo está presente na vida, então você está debaixo, sob, na influência, no mover do Espírito da vida. Então, quando você tem Jesus Cristo no coração como seu Senhor e Salvador, o Espírito da vida domina a sua vida. Ou seja, há um rompimento com esse espírito da morte. O espírito da vida é Jesus Cristo em nós, o espírito da morte é a influência do pecado, do mal e, quizás, de Satanás na vida da pessoa. Então, quando o espírito da vida não reina no ser humano, ou seja, a pessoa não tem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Redentor, ela é dominada pelo espírito da morte. E aí, esse espírito da morte vem e desperta na mente e no coração esse sentimento de incapacidade, esse sentimento negativo, esse sentimento chamado medo. Então, há muitas pessoas a esta hora amarradas, cerceadas, limitadas, apoucadas, envergonhadas, porque têm sido dominadas por forças espirituais que têm adoecido a alma. Os neurocientistas chamam de medo que adoece. Então, o cérebro humano não foi feito para viver ou para funcionar com medo
dúvidas e descrenças. Não foi feito. Deus, quando criou o ser humano e criou o cérebro, Ele não criou o cérebro para ser escravo do medo. Ele não criou o cérebro, a mente, para viver debaixo da opressão da dúvida. Ele não criou o cérebro para que a pessoa fique debaixo de descrenças. Meu Deus, o que será o meu amanhã? Meu Deus, o que será o meu futuro? Porque tudo isto, medo, dúvidas e descrenças, destroem o cérebro humano. Por que destroem o cérebro humano? Porque vão sendo liberadas substâncias deletérias. Os médicos que estão me ouvindo sabem que o cortisol no sangue é deletério. Então o medo é realmente uma força poderosa do mal agindo na vida da pessoa. Eu vou lhe dizer, por experiência de pastor e de psicanalista, que grande parte dos traumas psicológicos que o ser humano tem e vive são o resultado dessas substâncias deletérias que muitas vezes começam com a questão. Você nem se apercebe, mas às tantas vai se sentindo inseguro, incapaz, limitado e dominado por essa força tão prejudicial que é o medo. Então, o medo é o resultado do espírito da morte. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Vamos voltar lá em Romanos. Ele diz, porque a lei do espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que o medo é o resultado do pecado. O medo é uma força destruidora que o inimigo usa em função do pecado, em função da fraqueza da vida, em função de não conhecer o espírito da vida. Medo é o resultado de se ouvir o inimigo. Quantas coisas você deixou de fazer na vida por medo? Isto é ouvir o inimigo. Quantas pessoas têm medo de entrar num avião, têm medo de dirigir um automóvel, têm medo até de serem felizes? Acham que é muita areia para o seu caminhão e têm medo e medo e medo. Isto é uma força que vai dominando a vida da pessoa. E eu sei que Deus não me colocou diante da sua vida neste dia apenas por uma questão de entretenimento. Deus não me colocou aqui como profeta do Senhor. Deus não quer que você ouça o inimigo. Deus quer que você ouça o Espírito Santo de Deus. Porque você já perdeu muito tempo, limitando a sua vida por causa do espírito, dessa força negativa, destruidora, que é a força do medo. Pastor, mas é possível reverter uma vida amedrontada, limitada, amarrada, onde o cortisol predomina, onde a incapacitação domina? É possível reverter essa situação? Sim, porque se o medo é o resultado de você ouvir o inimigo, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, vem o quê? A fé. Olha o que diz a palavra do Senhor. No capítulo 10, versículo 17, disse, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então você ouça, por favor, porque Deus está lhe falando, quer tirar você desse deserto de vida, dessa insegurança que você está aí, dessas dúvidas que persistem, que são como um martelo que vem batendo aí na sua mente, no seu coração,
Medo, medo, dúvida, dúvida, medo, insegurança. Então, é porque você precisa de dar ouvidos, não mais ao inimigo, porque ele te adoeceu, e começar a dar ouvidos à palavra. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quer dizer que quando você começa a ouvir a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada, esta fé que é advinda de se ouvir a palavra de Cristo, não é a filosofia barata dos homens, não é o guru que vem lá não sei da onde, com uma experiência, não, é ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Cristo, a fé vem e a fé reverte o medo, porque você passa o exercício da fé. Claro que os neurocientistas dizem que um pouco de medo é positivo. Agora, quando adoece a pessoa, já é realmente o inimigo, amado. Já é uma força poderosa inimiga que está lá dominando a mente e o coração da pessoa. É deletério, é sofredor. Então nós precisamos de fazer o quê? O exercício da fé. Então, quanto mais eu ouço a palavra, mais a palavra se estabelece dentro de mim e mais eu tenho força para não permitir que o medo me domine. Então, nossa sociedade provoca medo. A economia deixa as pessoas angustiadas. Problemas políticos deixam o coração do ser humano incapacitado. Então, todos os dias, desde a madrugada à noite, são os canais de televisão, de rádio, grande maioria jogando palavras de medo. É o inimigo que joga esse sentimento deletério, que joga e aumenta o cortisol e faz a pessoa viver em dúvida. Eu volto a dizer, o ser humano, o cérebro do ser humano, não foi criado ou feito por Deus para se viver com medo. Medo é paralisante. Medo limita as pessoas. Medo incapacita as pessoas. E pior do que isso, medo adoece. E só o exercício da fé faz reverter essa situação. Não existe outro. Não há outro caminho, não há outro modus operandi, não há uma pílula, não há uma tarja preta que você toma alguma coisa e saia do medo para uma vida vitoriosa. Só Jesus Cristo, só a palavra de Deus, só a fé. João, quando escreve a sua carta, ele fala sobre a fé, que eu gosto muito deste versículo bíblico, ele é a força do meu coração. Ele diz assim, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, meu amado, aqui está, é a fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo. Então você precisa de hoje entregar a sua vida a Jesus, reconhecer que o medo estava lhe paralisando e começar a exercitar a sua fé. A Bíblia diz, está na Bíblia, eu creio. Você sabe que eu, como líder evangélico, como bispo, se eu não estiver atento, se eu não estiver vigilante, todos os dias, ou pelo WhatsApp, ou pela internet, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou por telefone, eu recebo dardos todos os dias que têm a intenção de me paralisar ou de me adoecer. Que são dardos de medo. Só que eu reconheço que isso é o espírito da morte. Eu não tenho nenhuma ligação mais com o espírito da morte. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele me deu a fé. E a Bíblia diz que a fé vence o mundo.
A fé vence o mundo. A fé vence o pecado. A fé vence a tentação. A fé vence a doença. A fé vence esse mal chamado medo. Eu vou dizer pela terceira vez, o cérebro não foi criado para funcionar com medo. Desajusta a vida toda, desequilibra a vida toda. Faz a pessoa realmente se apoucar, se diminuir, ficar pequena, amarrada, limitada, incapacitada. Então, a fé vence o mundo, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse espírito da morte é tirado da sua vida e o espírito da vida em Cristo domina o coração. Aí sim, aí a vida é preciosa, aí a felicidade é uma realidade, aí o bem-estar, aí a vida financeira. Existem muitos valores, a saúde, que você começa a vivenciar e dizer, puxa, que bom que eu não sou mais dominado pelo espírito do medo, porque eu sei que há muita gente que ficou, até hoje, estava adoecido, porque o medo dominava o coração, as estruturas, o seu tecido emocional estava permeado por aquilo que lhe aprisionava. Eu tenho ainda um versículo bíblico, lá em 2 de Timóteo, Timóteo fala isso, olha só, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Paulo está falando dessa covardia, desse medo que adoece. São forças espirituais negativas que adoecem a pessoa. A medicina diz, não, mas é muito cortisol, é muito estresse no sangue. Isso tudo é limitador, isso tudo é aprisionador. A pessoa fica realmente como que dentro de uma prisão. Então Paulo escreve a Timóteo e diz, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de délia, Deus não quer que você viva adoecido, limitado, o seu cérebro não foi criado para viver com medo. Isso desmonta a pessoa toda. O cérebro foi criado para viver em alerta, em vigília ou em descanso, mas de forma vitoriosa. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu não permito que dardos se instalem na minha mente que poderiam me adoecer, porque você imagina um homem que tem a responsabilidade que eu tenho hoje no mundo inteiro, como é que o mundo das trevas, as forças malignas não trabalham para que eu ceda, para que eu permita, para que eu diga, realmente eu não tenho força, eu estou com medo, que vai ser o meu amanhã. Então, hoje eu quero deixar isso no seu coração. O cérebro humano não foi feito para funcionar com medo, com dúvidas ou com inseguranças. Isso não é vida. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça que se o medo te domina é porque o espírito da morte está na tua vida. Rompa hoje para que o espírito da vida em Cristo Jesus seja a força do teu viver. Amém? Creia nisso, por favor. Quantas pessoas hoje estão me ouvindo e vendo que têm vivido anos a fio, realmente apoucados e diminuídos e doentes, adoecidos, com enfermidade que o médico já fez todos os exames, você já passou por tudo que é check-up e você não tinha noção que era uma força tão deletéria que estava dominando a tua vida, as tuas emoções, o teu coração, os teus sentimentos e que te adoeceu tanto e que se chama medo. O verdadeiro amor, disse João, lança fora o medo. Então, meu amado, lance fora o medo, creia no amor de Jesus Cristo. Ele te ama. Ele te ama. Você é uma pessoa muito preciosa para Deus. Não importa quem você é, se é rico, se é pobre, se tem cultura, se não tem cultura, se vive num triplex, se vive numa casa modesta, Deus tem um plano vitorioso para você. A fé, o exercício da fé, nos faz vencer. Amém?
Creia nisso, ponha aí a mão no seu coração e diga: em Cristo Jesus, a partir de agora, eu sou mais do que vencedor. Eu tenho a mente de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Estou muito feliz por poder compartilhar com você sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é envelhecida. Nada substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é como uma espada que corta e ela vai até as intenções do coração. Ela penetra até as intenções do coração. E era lá, no seu coração, aonde a tomografia computadorizada não chega, onde só Deus chega com a sua palavra. E hoje Ele arrancou o medo, Ele deu a fé para vencer, em nome de Jesus. Amém? Hoje é segunda-feira, nós estamos muito felizes e numa expectativa tremenda, porque logo à noite vamos ter uma grandiosa reunião de oração, de confissão. Nossa igreja é uma igreja de confissão e oração. Somos uma casa de oração. O pastor da igreja é um homem de oração, a liderança da igreja de oração. Então, logo à noite, nós vamos ver o mover de Deus através da oração. E eu quero, como esta é uma casa de oração, eu quero lhe convidar e quiçá lhe desafiar a você estar entre nós, para debaixo desse mover do Espírito, pelo uso da palavra, você vai reverter qualquer situação negativa na sua vida e você vai passar a viver vitoriosamente. Amém? Hoje, 7h30 da noite, aqui na Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, é uma rua que é uma ilha de segurança na zona oeste do Rio de Janeiro. Esta terra é terra santa, onde anjos se movem, onde o Espírito opera, onde a glória do Criador é conhecida por todos. Venha estar conosco. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós. Nós temos bispas conselheiras que lhe ajudarão. E não se esqueça, o seu cérebro não foi criado para funcionar na base do medo, da dúvida e da insegurança. Isso destrói a vida. O cérebro foi feito para viver vitoriosamente. Amém? Graças a Deus. Muito bem, estamos terminando o nosso programa. Eu quero agradecer a Deus pela vida do povo deste ministério, que dá o suporte com os seus dízimos e ofertas para podermos realizar este ministério no mundo inteiro. Quero agradecer em particular a vida de um empresário, um casal de empresários jovens, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, são proprietários do Turbomil, é um mercado em Vila Emílio Mesquita, na Baixada Fluminense, e eu tenho incentivado as pessoas dizendo: compre ali, não gaste o seu dinheiro em lugares onde não tem a bênção de Deus. Invista onde está a bênção de Deus, porque essa bênção chega a esta programação. Meu carinho, meu amor. E eu queria deixar um convite, um desafio a você. Se você sentiu no coração de que este programa é uma terra fértil, onde você pode semear a sua semente financeira, ajude-nos, por favor. Você sabe que R$1 por dia faz uma diferença na vida de milhares e milhares de pessoas. Ligue para nós, 3017 9090, e invista um pouco da sua vida nesta preciosa, grande comissão. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Minha gratidão, mais uma vez, à minha equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vivo, ao governo do nosso ministério. Meu nome, Miguel Anjo, o apóstolo da igreja, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. O exercício da fé faz você vencer. Amanhã, graça e paz.